Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil e no vídeo de dicas rápidas de hoje eu vou trazer para vocês algumas opções que a gente tem de critérios bem legais para a gente modificar a nossa análise, tá? Então, aqui eu tenho uma análise bem simples, com duas tabelas cruzadas. Na primeira eu tenho a minha descrição filial com os valores de faturamento desse mês e do mês anterior. E na minha segunda tabela eu tenho a minha dimensão de RCA e de cliente, também com os valores de faturamento deste mês e do mês anterior. As opções de critérios que eu vou falar no vídeo de hoje são essas duas aqui, de ignorar dimensões e os critérios necessários. A gente pode usar eles em alguns contextos diferentes. Começando pelo ignorar dimensões, ele basicamente funciona para a gente conseguir ignorar critérios em algum objeto específico. Então vocês podem observar que se eu não tiver com nenhum objeto selecionado, essas opções elas não me aparecem, porque a gente aplica essas opções em algum objeto específico. Então, vamos supor aqui que nessa análise aqui que eu tenho, eu vou filtrar por filial aqui, por exemplo. Vou filtrar pela minha filial 3. As minhas duas análises, elas vão ser filtradas. Mas se por algum motivo eu não quiser que o meu filtro aplique em alguma dessas tabelas, por exemplo, na minha tabela de filial, eu já tenho os valores de filial, então não preciso que ele filtre. Ele já vai me mostrar de qualquer maneira. Então, como é que a gente faz para ignorar esse tipo de filtro? Eu posso selecionar a tabela que eu quero que ele ignore o filtro. Vou clicar aqui na opção de ignorar dimensões. Então aqui, opção ignorar critérios em dimensões, né? Lembrando que tem que estar com a tabela selecionada para ele funcionar. E aqui eu consigo selecionar as dimensões ou o cubo inteiro que eu quero que ele ignore na hora de filtrar. Então aqui eu vou na dimensão, na pastinha da dimensão que eu quero que ele ignore, nesse caso de filial. Posso selecionar apenas uma dimensão ou posso selecionar todas da pasta. Nesse caso, vou selecionar todas da pasta e vou dar um OK. Com esse filtro de ignorar dimensões, a gente pode ver aqui na esquerda que ele ficou ignorar dimensões e ignorar critérios de dimensões, código filial, descrição filial e filial. Agora, qualquer uma dessas três dimensões que eu filtrar, ele não vai funcionar nessa tabela que eu coloquei essa condição. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em descrição filial, selecionar a minha filial 3, a gente pode ver que a minha tabela de baixo, ela filtrou normalmente, né? A gente está aqui com o mês anterior de 24 mil. E aqui na minha tabela de filial, a gente pode ver que a gente está com o mesmo valor de mês anterior, 24.260, mas eu ainda tenho a comparação com as outras filiais. A gente pode usar isso para qualquer dimensão que a gente tenha dentro do cubo, tá? Sem limitação. Perfeito? Então, sobre a parte de ignorar critérios em dimensões, era basicamente isso. Vou tirar aqui os meus filtros da minha tabela. Agora eu vou para a segunda parte do nosso vídeo, que é a parte dos critérios necessários. Para os critérios necessários, vou selecionar aqui a minha tabela de baixo. Basicamente, os critérios necessários eles funcionam como critérios obrigatórios para que ele gere algum dado na tabela. Então vamos supor aqui, por exemplo, nessa tabela de baixo, eu tenho a minha descrição RCA, né, os meus RCAs, e os meus clientes de cada RCA. Vamos supor que eu não queira que ele puxe todos os dados de RCA e de cliente. Se eu quiser colocar uma condição, por exemplo, para ele só trazer dados nessa tabela, caso eu selecione um RCA, eu posso colocar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ir de novo, tá? Com a tabela selecionada, tá? Então, com a tabela selecionada, ele me mostra as opções aqui no campo da esquerda. E vou clicar aqui em critérios necessários. Aqui a gente pode ver que ele está com nenhum, né? E aí eu posso editar aqui, clicar aqui em editar os critérios necessários. Clicando em cima dele, ele vai me mostrar todas as opções que eu tenho dentro da minha base de dados. Vamos supor aqui que eu queira que ele só gere dados caso eu tenha algum RCA filtrado. Então eu vou procurar minha pastinha de RCA dentro das minhas dimensões. Inclusive eu posso utilizar também as dimensões do usuário, tá? Dentro desses critérios necessários, inclusive aparece aqui. Vou selecionar aqui a pastinha de RCA, vou colocar aqui descrição RCA. Eu posso selecionar mais de um, tá? Nesse caso eu queira mais de um critério. E a gente tem aqui o comportamento do meu critério necessário. Então, a gente pode colocar para ele elegir todas as dimensões, em caso de eu ter selecionado mais de uma. Então, por exemplo, se eu colocar aqui descrição RCA, descrição gerente e descrição supervisor, no caso de eu colocar exigir todas as dimensões, eu vou ter que ter um filtro de cada uma dessas dimensões para minha tabela puxar os dados. Ou no caso de exigir qualquer dimensão, aí eu só vou precisar de uma delas para conseguir gerar as informações, certo? Aqui nessa parte de baixo,
a gente tem o texto a ser exibido quando os critérios necessários estiverem ausentes. Ou seja, quando não tiver nenhum critério necessário, essa é a mensagem que ele vai aparecer ao invés de trazer os dados. Nesse caso, a gente pode colocar automático, pode colocar vazio, ocultar o objeto, ou alguma mensagem personalizada, como por exemplo, eu posso colocar aqui, selecione algum filtro de RCA para puxar os dados. Coloquei a mensagem, vou dar um OK, a minha tabela automaticamente vai mostrar a minha mensagem e agora eu consigo selecionar algum filtro de RCA, que já inclusive está na minha barra de critérios, para ele puxar os dados e aí ele vai funcionar corretamente na minha tabela. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, podem deixar mais sugestões de vídeos aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.